João capítulo 14, e nós vamos ler versículos de 1 até o versículo de número 6. Então agora você tem que estar com a mente bem firmada na palavra de Deus, né? Eu estou aqui por fé. E acredito que o Espírito de Deus que está aqui, é Ele que revela a palavra. E ainda que nós falamos muito sobre esse assunto, a cada dia nós vamos entrando nesse conhecimento e ele vai cada vez se tornando mais profundo e mais profundo. Então Deus me dê graça para externar aquilo que eu tenho visto aqui no meu espírito, no meu coração. Todos já acharam? João 14, 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, preste atenção, senão por mim. Então Jesus respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Não é um dos caminhos, mas é o caminho, o único, e a verdade e a vida. Agora preste atenção, as pessoas querem se achegar a Deus, querem que Deus se achegue a elas. É isso aqui. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por quem? Por mim, por Jesus Cristo. Então, queridos, preste atenção nisso. Eu vou falar de uma forma simples, né? Não existe nenhum outro meio de nós nos achegarmos a Deus, e nem de Deus se achegar a nós. Não existe nenhum outro meio, nenhuma outra porta aberta, nenhum outro caminho criado por Deus para que o homem possa ter acesso a Ele e Ele ter acesso ao homem. Você tem que entender, o que passar de Jesus Cristo não é o caminho, é invenção humana, é coisa de homem, é coisa de religião. Geralmente a gente lê esse versículo para quem está perdido. Olha, Jesus Cristo é o único caminho. Mas depois a gente vê a igreja acreditando num monte de coisas que dizem que traz Deus para ela. E nós vemos a igreja que prega para o incrédulo que Jesus é o único caminho, acreditando num monte de coisas que não é Jesus, que não é o caminho, negando na prática aquilo que tentou levar um incrédulo, um perdido a se converter. Então nós vemos o quê? Jesus é o único meio, presta atenção, de nós nos achegarmos a Deus. E é o único meio através do qual Deus se achega a nós. Deus não vem a nós por outro meio. Deus não vem a nós por outra porta. Deus não vem a nós por nenhuma outra coisa. Ainda que o homem diga que essa coisa é orada, que Deus está nisso, que tem um poder de Deus, que é ungida, que é santificada, ainda que o homem, a igreja fale essas coisas, contudo não tem a confirmação de Deus, porque Ele mesmo disse que ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai se não for por mim.
Então só existe uma porta aberta, uma porta estreita, presta atenção. Geralmente a gente fala assim, porta estreita. O que é porta estreita? Na nossa mente nós aprendemos que é um monte de proibição, não é? O crente não pode assistir televisão. Bom, e é bom que você nem assista certas coisas na televisão mesmo. O crente não pode praticar um esporte. A irmã não pode fazer certas coisas, o irmão não pode fazer isso. Então, geralmente a pessoa pensa que porta estreita é um monte de proibições, que ela vai ficar assim apertada, né? E é muito estreito, ela tem que negar-se a si mesma, e tem que negar-se a si mesma. Ela pensa que porta estreita é um monte de proibições, não pode isso, não pode, não pode, não pode, não pode. Essa é a porta estreita. Mas a única porta do Novo Testamento não é isso, é Jesus Cristo. E não passa nenhuma outra coisa por essa porta. Não passa esse monte de coisa orada, ungida, não passa exploração, não passa manipulação, não passa esse monte de campanha enganosa que você está vendo pelos meios da comunicação. Não passa, meu irmão. A porta estreita é Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Então não é uma questão de proibições, é uma questão da palavra de Deus, de entender que Ele é a única porta, e nada além disso aqui pode passar por essa porta. Você entende isso? Ele é a porta, meu irmão. Então eu preciso ter em mente o seguinte: olha, eu não me achego a Deus por outros caminhos, e Deus não se achega a mim por outros caminhos. Não tem jeito. Deus não pode deixar uma coisa registrada na sua palavra e negar aquilo que Ele deixou registrado. A pessoa vai falar assim: mas Deus faz como Ele quer. Concordo. E Ele deixou registrado aqui como Ele quer. Por Ele ser Deus soberano, né? Ele mesmo se submete à sua palavra. Ele não quebra a sua palavra para fazer como Ele quer. Então quando a pessoa fala assim, Deus faz como Ele quer, então dá a entender que Deus pode desconsiderar a palavra e fazer um monte de coisa contrária à palavra, porque Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Não, Ele faz como Ele quer, e como Ele quer está escrito aqui. Então, se Deus não se submeter à sua própria palavra para fazer o que Ele quer, então a palavra dEle não é verdadeira, porque Ele é o transgressor da sua própria palavra. Então Deus faz como Ele quer, e como Ele quer é aqui, ó, Deus, Ele se submete à sua própria palavra. Ele não pode exigir da igreja, faça isso, e depois desconsiderar o que Ele deixou escrito e fazer tudo contrário ao que Ele deixou registrado para a igreja fazer. Então você vai ver que toda a promessa do Velho Testamento, toda a profecia de Jesus Cristo, toda a promessa de bênção se cumpriu versículo por versículo no Novo Testamento. Apesar de Ele fazer como Ele quer, Ele nunca fez nada descontrolado daquilo que Ele prometeu na velha aliança, né? A velha aliança dizia que o cordeiro, que era Jesus Cristo, não se quebraria, nenhum dos ossos dele não se quebrou, né? A Bíblia o Velho Testamento é recheado de promessas apontando para o futuro. Deus cumpriu tudo detalhadamente, Ele não fez nada diferente. Ele disse que de uma virgem nasceria o Salvador, e se cumpriu conforme Ele diz, tudo direitinho. Então Ele se submete à palavra, e Ele não toma outro caminho a não ser o que Ele estabeleceu pela sua própria palavra. Por isso tudo que não está escrito, ainda que a igreja evangélica faça, não vem de Deus. Ainda que exista uma multidão atrás dessas coisas, não vem de Deus, porque Deus honra a sua palavra. Então eu preciso estar muito atento, conhecer a verdade, entender o que Jesus Cristo está dizendo quando Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai, meu irmão. O que te dá acesso a Deus é Jesus Cristo. Quando você ora em nome de quem? De Jesus Cristo, em meu nome, o nome dele abre o caminho para você, tudo é feito nele. Está bem claro isso no teu coração? Então vamos discorrer na palavra de Deus. Vamos lá, está em João 14, vamos lá. João capítulo 10.
João capítulo 10, nós vamos ler vários versículos, né? Vamos começar aqui desde o versículo 11, João 10. Vamos começar do 9, João 10, 9. Esse capítulo, Jesus está se apresentando como o bom pastor. O bom pastor. Então, depois dele falar bastante coisa, ele chega no versículo 9 e faz essa declaração: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida em abundância. Geralmente a gente pega só a parte B desse versículo e fala assim: eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Então a vida em abundância, eu vou ter um monte de dinheiro, não vou ter problema, eu vou ficar rico, vou ser cabeça e não cauda. Mas quem que vai ter vida em abundância? Aquele que entrou pela única porta. Então o texto anterior mostra quem vai ter vida em abundância. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para levar vocês a um novo nível de vida, uma vida em abundância. Então quem não entrou por essa porta não tem vida em abundância, meus irmãos. Agorada não te dá vida em abundância, rosa ungida não te dá vida em abundância. Isso não é porta. Isso é o grande engano dos dias de hoje. Continua, o mercenário, versículo 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. Então o que é o mercenário? O mercenário é aquele que não tem cuidado das ovelhas. O que importa é o que as ovelhas podem produzir de resultado para ele. O mercenário não está preocupado em falar a verdade, ainda que ele fique sozinho, abandonado, ninguém ligue para ele. O mercenário não está preocupado em levar as pessoas a pensarem, a crescerem, a se desenvolverem, a enxergarem a verdade da palavra de Deus. É mercenário. O mercenário é bom que o povo não pense, não raciocine, que o povo seja bitolado, 1, 2, 3, 4, porque não pensa, ele não tem cuidado das ovelhas. O mercenário não está preocupado em falar a verdade para a pessoa, mas ele está preocupado em arrecadar o que ele pode tirar das ovelhas. Ele é mercenário. Na hora do lobo, ele foge. Ele é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Depois ele diz, versículo 14, vou ler de novo o 13: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me seguem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Para aí, vamos falar um pouquinho sobre a porta, né? Primeiro ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, só por ele, ninguém vem ao Pai senão por mim, nem o Pai vai a ele se não for por ele também. Então o que é uma porta? Uma porta é uma dimensão, é algo que divide duas dimensões, né? Entende? Você vai entrar num banco, né? Enquanto você estiver ali na calçada do banco, você está naquela dimensão ali de fora. Mas a partir do momento que você entrou no banco e você foi lá no caixa, e se alguma coisa, se lhe roubarem ali, o banco é obrigado a te restituir, porque você entrou dentro, você passou pela porta do banco, entrou dentro do banco, ele é obrigado a te proteger e te guardar. Se você for roubado lá dentro, você entrar com um processo contra o banco, ele tem que te restituir, a não ser que você deu a senha para o bandido, né? Vocês estão entendendo? Então aquela porta ali, você está na calçada do banco, é uma dimensão, mas quando você entrou ali para dentro, passou pela porta do banco, você entrou numa outra dimensão. Então a porta é isso, às vezes é uma coisinha bem estreitinha, mas quando você passa por ela, às vezes esse lugar aqui estava cheio de escravidão, de medo, de destruição, mas você passou por uma porta, você entra numa outra dimensão.
Então Jesus é a porta que, quando nós passamos por Ele, nós entramos numa outra dimensão de vida, num outro reino, numa outra visão das coisas, num lugar de proteção, lugar de cuidado, não é? Entende? Então, quando você entra por essa porta, você aqui estava cheio de coisas perturbadoras, mas quando você entra pela porta, você passa por ela, que é Jesus, você entra numa dimensão sobrenatural de vida. E aí você vai começar a enxergar um outro lado. Ele diz: entrará, sairá. E o que a ovelha vai encontrar do outro lado? Alimento, pastagem, sustento. Vai encontrar abundância de Deus na vida dela. Então, quando eu entendo que Jesus é a porta e entro por Ele, como nós já entramos através da nossa conversão, eu já entrei numa outra dimensão de vida, num outro mundo, no reino de Jesus Cristo, no reino do Filho do seu amor. Então, na medida que você vai explorando o que tem do outro lado da porta, então você vai vendo as riquezas de Deus, a grandeza de Deus, a libertação de Deus, o chamado de Deus. Quanto mais você se aprofunda, mais você vai enxergar coisas de Deus, revelação de Deus, poder de Deus. Você vai achar pastagem, o cuidado de Deus. Então não tem como eu entrar nessa dimensão por outro caminho. Não adianta eu inventar coisas para atrair as pessoas. Hoje em dia a igreja está numa ignorância, não lê a Bíblia, ela acredita em qualquer coisa. Basta o indivíduo falar umas línguas estranhas no rádio que todo mundo liga: ora por mim, Deus mostrou alguma coisa. Basta fazer isso. Basta falar que vai distribuir um lenço poderoso, todo mundo corre atrás. Não conhece a palavra de Deus, está vivendo numa ignorância, não conhece a verdade. Nós vemos aquela multidão correndo atrás de um monte de invenções. Sabe qual é a obra do diabo? É esconder o que Cristo fez na cruz, é esconder a pessoa de Jesus Cristo. O diabo não está preocupado com quanto eu falo de Abraão, de Isaac, de Jacó, quanta campanha eu faço rodeando Jericó. Tudo isso aí ele sabe que não resolve nada. O que o diabo quer é esconder a obra da cruz e a pessoa de Jesus Cristo. Se ele confundir a igreja e conseguir apagar a pessoa de Jesus Cristo e a obra da cruz, ele tem um grande triunfo. Por quê? Porque as pessoas são vulneráveis a crer em qualquer coisa. Elas falam que acreditam em Jesus, mas negam a obra da cruz por aquilo que elas fazem, dizendo que é obra de fé. Elas falam que acreditam em Jesus Cristo, mas negam Jesus Cristo acreditando em coisas inanimadas. Elas negam a obra da cruz. Então a obra do diabo é isso: cegar o entendimento para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. E qual é o centro do evangelho da glória de Cristo? Que é a obra da cruz. Então, quando eu entrei por essa porta, eu estou numa outra dimensão. A minha visão de vida, de fé, de Deus vai mudar. A minha visão de poder de Deus, de transformação de vida vai mudar. É aí que eu vou começar a encontrar vida em abundância. A vida em abundância não consiste em só ter coisas nesta terra. A vida em abundância, ela começa com a vida eterna que está dentro de nós agora, onde eu vou encontrando todas as riquezas de Deus e do evangelho. Eu posso estar passando tribulações nessa vida, mas eu tenho em mim uma vida em abundância que vem de Deus. Coisa em abundância. Aonde eu vou encontrar isso? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então o que é ser uma pessoa salva? Geralmente a gente pensa que ser salvo é isso, ó. Quando eu morrer, se eu andar certinho aqui na terra, obedecer todas as doutrinas, né? Eu vou andar certinho aqui na terra. Então quando eu morrer, aí eu vou para o céu, estou garantido lá no céu. Então a mentalidade de salvação é só morrer e ir para o céu. Também é isso. Mas meus irmãos,
Salvação é alguém que foi tirado do perigo, tirado da destruição agora, tirado das mãos do diabo, tirado do apodrecimento, tirado do domínio das trevas aqui nessa vida, e por fim vai herdar a vida eterna. A vida eterna é só o final. Ser salvo é alguém que foi tomado das mãos do diabo, e o diabo não tem mais domínio na vida dele agora. Como é que uma pessoa fala que é salva, fica expulsando o demônio dela uma vida inteira, não acredita no que é salvação? Como é que uma pessoa pode falar que é salva e não ter convicção da vida eterna? Como é que uma pessoa pode falar que é salva, ficar com medo de um monte de coisas das quais Deus já livrou, mas ela não acredita na palavra de Deus? Então, ser salvo é alguém que foi tirado do apodrecimento, da condenação agora, aqui nessa vida, tirado da destruição, tomado da mão do diabo, comprado pelo sangue. Alguém que passou pela porta e está na mão de Deus, guardado por Deus, protegido por Deus. Alguém que Deus põe os olhos todos os dias, e ai de quem tocar na menina dos olhos de Deus, que é a igreja. Você está entendendo? Por fim eu vou herdar a vida eterna. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Você aceita isso? Sim ou não? Não é? Então, vamos ali, versículo 11. Agora ele se apresenta como: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha lá o versículo. Vamos ler. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Presta atenção. O que é? Você conhece? Você tem filhos? Você conhece o teu filho? Conhece. Você dorme com eles, acorda com eles, cheira a cabeça deles. Lá em casa cada um tem um cheiro. Eu cheiro a cabeça de todos. Eles estão lá deitados assim, vou dar um cheirinho. Essa aqui é a cabeça da Thalita. Pode estar no escuro, eu não enxergo nada, mas se eu cheirei, eu sei quem é. E tanto que eu cheirei eles já. Conheço os meus filhos e eles me dão trabalho. Vocês estão entendendo? Conhece ou não conhece? Então quando ele fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, ele conhece as ovelhas, ele sabe quem é dele. Ele não vai te esquecer na esquina, ele não vai te esquecer ali na mão do diabo, não vai, gente. Ele não vai te abandonar, te deixar na mão. Agora, eu acredito nisso ou não acredito? Ele conhece as ovelhas, ele cheira, ele sabe quem é as ovelhas dele, ele sabe quem são as ovelhas dele, não é? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Essa é a reciprocidade, não é? Elas conhecem. Então, como eu posso dizer que sou ovelha de Jesus Cristo e não conheço Jesus Cristo? Porque quem acredita numa rosa não conhece Jesus Cristo, não conhece, meus irmãos. Ele está dentro de uma religião e não conhece Jesus Cristo. Agora, quem é ovelha sabe quem Jesus Cristo é. Aqui dentro o Espírito testifica, mostra a verdade para quem é ovelha verdadeira. E a ovelha é conhecida e ela conhece, ela não segue a voz de estranhos. Quando a ovelha é novinha, ela não identifica muito, ela pode ficar na mão de estranho muito tempo. Mas o pastor que conhece a ovelha vai se revelar para ela, e ela vai conhecer o pastor e ser livrada da mão do estranho. Você pode ter certeza disso. Às vezes demora anos, mas isso vai acontecer. Agora vamos lá para o versículo 27 desse capítulo 10 de João. Ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu vejo as pessoas que não sabem ouvir a Deus, elas dependem de outros para tentar ouvir a Deus. Procuram pessoas que elas querem que diga assim: Deus está te dizendo isso, Deus está te dizendo aquilo. Elas são vulneráveis ao engano,
elas não sabem ouvir a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, nesse tempo do fim, tem um rebanho de Deus que quase não aparece, mas são pessoas que estão ouvindo a voz de Deus, não vão ser enganadas. Estão ouvindo, tem algo dentro delas incomodando. Elas podem estar participando de um monte de coisas, mas uma voz lá dentro fala assim: tem engano nisso, tem alguma coisa errada nisso, eu não estou concordando mais com isso, eu estou enxergando. No começo eu engolia tudo, mas agora tem alguma coisa dentro de mim falando que não é isso, não é isso. Aí começa uma crise, é a voz do pastor. O pastor vai libertar ela de todo engano, vai libertar, meu irmão, porque ela vai ouvir a voz do pastor. Toda ovelha ouve a voz do pastor. Ele disse: elas me ouvem. Disse ou não disse? Ele vai mentir? Não vai. Então, no meio de todo esse emaranhado, a voz do pastor está falando, e as ovelhas dele estão ouvindo. Elas estão saindo do meio dos bodes, do meio das cabras, estão saindo do meio daqueles lobos que estão travestidos de ovelha. Eles estão saindo pouco a pouco. Deus está fazendo uma obra que ninguém está vendo. Todo mundo acha que igreja é tudo isso aí que está na televisão, só aquilo que é igreja. Mas no meio de tudo isso, Deus está preparando uma noiva silenciosamente. Estão ouvindo a voz do pastor, que conhece o pastor, que outrora creram em qualquer coisa, mas agora não, estão ouvindo a voz. E ele continua dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, as ovelhas dele, ele é o pastor, ele é a porta. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Agora presta atenção: nunca hão de perecer, ou jamais. O que é perecer? É se estragar, é se perder, é se desviar, meu irmão, é se desviar. Ele diz, olha lá: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais. Você acredita nisso? As ovelhas dele, ele dá a vida eterna, jamais, nunca hão de perecer, nunca é nunca, porque ele é o pastor que guarda, ele é a porta. Entrou pela porta, continua lá: as minhas ovelhas ouvem meus, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, quem as me deu, é maior do que todos, e da mão do Pai ninguém as arrebatará. Então ninguém nos tira da mão de Jesus Cristo. Quem é o diabo para te tirar da mão de Jesus Cristo? Hoje em dia nós vemos as pessoas exaltando o diabo: é demônio, demônio, demônio em tudo. Ó, o demônio está vencendo, tudo é demônio. Quem é o diabo para tirar você das mãos do teu pastor? Ele é zero, meu irmão, à esquerda. É que o crente não acredita nessas coisas. Você está entendendo isso? Quem é o demônio para entrar em você? Você é uma pessoa salva? Que capeta tem poder para te tomar das mãos de Jesus e se incorporar em você? Onde está? E mostra isso na palavra de Deus. Mas nem tanto, toda hora o crente está, sai, toda semana. Se não tomar o passezinho evangélico, não vai passar bem o final de semana. Não está? Porque não conhece a verdade, não entrou pela porta, não conhece o caminho, meu irmão, não conhece o caminho. Ninguém as arrebatará das minhas mãos, e eu lhes dou o quê? A vida eterna, e nunca hão de perecer. Você aceita isso? Eu vou ter que pular um monte de texto aqui. Mas vamos lá, João 8,12. Vamos lá, volta um pouquinho, João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá o quê?
a luz da vida. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta, é isso que ele está dizendo. Então, ele está dizendo que ele é a luz do mundo. Quem segue ele, o que vai acontecer? Quem me segue não andará nas trevas, não vai andar no escuro, meu irmão. Não vai andar no escuro, pelo contrário, ele vai ter a luz da vida. Então, aquele que entrou pela porta, que é o único caminho, que conhece o pastor, ele está debaixo dessa luz do mundo, ele não vai ser enganado. Quem segue Jesus Cristo, agora veja bem, a pessoa tem que entender o que ela está seguindo, porque às vezes ela está seguindo uma igreja organizada, às vezes ela está seguindo normas, às vezes ela está seguindo, fez do apóstolo, do pastor, um ídolo, ela está seguindo o homem, às vezes ela está seguindo coisas, mas não é Jesus Cristo. Mas aquele que o segue não vai andar nas trevas, não anda nas trevas, ele vai ter a luz da vida, não anda no escuro, meu irmão, não anda no escuro. Por quê? Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tudo está centralizado nesta pessoa de Jesus Cristo, esse ser celestial, esse homem, Deus e Deus homem, esse verbo, esse Deus que se fez homem, que veio de uma outra dimensão, que nasceu de uma virgem aqui na terra como uma criancinha, teve um corpo semelhante a nós, mas ele era Deus e era homem, eram os dois ao mesmo tempo. Como é feita uma aliança? O que é uma aliança? Geralmente é um acordo entre duas pessoas, é ou não é? Sim ou não? Então quando aquele jovem fica apaixonado pela jovem, né? Eles se casam, bom, agora casa assim, cada um com os seus bens, né? Então não é amor, viu, minha irmã? Não casa, que se ele tem coisa e não quer dividir com você, não casa. Agora se ele não tem nada e você tem, então fala. Mas o que é uma aliança? Você se casa, tudo que é teu vai passar a ser dela, e dela vai passar a ser teu. É comunhão de bens. Nós vamos ter comunhão física, emocional, intelectual e material. Sim ou não? Não se faz uma aliança sozinho, faz? Não. Agora Deus fez uma aliança com o homem. Presta atenção, queridos. O homem e Deus são duas pessoas, são ou não são? Sim ou não? Geralmente no Velho Testamento a aliança tinha que ser feita uma aliança de sangue. Sangue dos dois que estavam contratando essa aliança. Mas como Deus vai fazer uma aliança com o homem se Deus não tem sangue? O homem tem, mas Deus não tem, é ou não é? Se é uma aliança de sangue e é Deus com o homem, são duas pessoas, sim ou não? E onde estão essas duas pessoas? Nenhuma só, em Jesus Cristo. Jesus Cristo era homem e também era Deus. Ele era o homem, a parte humana da aliança, e também a parte de Deus. Os dois tinham o mesmo sangue, sim ou não? Então, por isso que a gente fala que está no Novo Testamento, na Nova Aliança, vivemos debaixo da graça de Deus, e o Velho Testamento se cumpriu na cruz, porque Cristo e Deus e o homem fez uma aliança, os dois com seu próprio sangue. Você está entendendo isso ou não? Jesus Cristo era tanto homem quanto Deus, ele tinha as duas naturezas, e a verdadeira aliança foi feita nele. Deus não tinha sangue, mas em Cristo ele passou a ter. Paulo não fala que nós somos comprados com seu próprio sangue. Como que Deus nos comprou com seu próprio sangue? Porque na pessoa de Jesus Cristo, Deus passou a ter sangue, meu irmão. Você está entendendo essa linguagem ou não? É estranho. Os dois estavam em um só. Então a aliança de Deus com o homem, e do homem com Deus, foi feita na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo homem e Jesus Cristo Deus, os dois fizeram uma aliança. A partir de agora tudo de Deus pertence ao homem que crê, e tudo do homem pertence a Deus. E o crente toma ceia e não entende isso ainda. Este é o cálice da nova aliança, tudo novo começou. Por isso nós temos que conhecer o Velho Testamento, mas ficar nas velhas práticas da lei foi abolida na cruz.
Mas o povo hoje só quer voltar para o Velho Testamento. No Velho Testamento, o Monte Sinai era onde Deus trouxe a lei, fumegou, o rosto de Moisés brilhou. No Novo Testamento, em Gálatas 4, Monte Sinai é lugar de escravidão, que gera filhos para a escravidão, porque a lei veio e gerou escravidão, não trouxe vida. Na Nova Aliança, Monte Sinai é lugar de escravidão. E está cheio de gente queimando papel orado lá em cima. E vão fazer campanha, e vão orar para lá como se Deus fosse responder lá. Uma coisa que já foi abolida na cruz. Vai na campanha da fogueira, da oração, vai pegar tudo, vai para o Monte Sinai, vai, lugar de escravidão, na Nova Aliança. Olha, leia Mateus, Gálatas 4, para você entender. Você aceita isso? É verdade, meus irmãos, demora anos para a gente entender certas coisas. Por quê? Eu vou ter que desviar. O sangue de um homem pecador não era puro o suficiente para fazer uma aliança com Deus. Então Deus precisava de um homem com sangue incontaminado. Foi por isso que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Ele tinha mãe física, mas não tinha pai físico. O pai dele era Deus. Ele vem com a genética de Deus. O grupo sanguíneo dele não era de um homem natural, era um grupo sanguíneo de Deus. Por isso que o sangue dele é puro, incontaminado. Pode ser um sangue de Deus. Então as duas pessoas, Deus e Jesus Cristo, estão numa só pessoa fazendo aliança ali na cruz do Calvário. E nos aboliu da lei, estabeleceu uma nova aliança. Nós estamos no Novo Testamento. Aceita isso? Enxerga isso comigo ou não? Estamos numa nova dimensão de vida, de palavra, de evangelho. Estamos. Agora, ninguém vem. Eu sou a porta, o caminho, ninguém vem. Não tem outro caminho, meu irmão. Não tem outro caminho. Você está entendendo isso? Deus não vem até você por outros meios, e você não vai a Deus por outros meios também. Enxerga o quadro da igreja hoje. Eu tenho que te proteger, meu irmão. Tem que falar isso, ainda que você canse, porque você está ligado direto lá. Olha lá, você não assiste aquele cara que vem com parece uma gravata de palhaço cor-de-rosa até aqui, que distribui medalha comigo ninguém pode. Você não vê isso? Na Rede TV lá, meio-dia e pouco. Parece um cara que parece aquele palhaço que lutava com o Batman. E está todo mundo lá, medalha comigo ninguém pode. Você também está pegando medalha comigo ninguém pode? Tá assistindo essas coisas? Acredita nisso? Ele é a porta, ele é o caminho. Ninguém, meu irmão. Aceita isso? Então, eu vou ter que correr, vou pular algumas coisas. Então, Colossenses capítulo 2, vamos lá, Colossenses 2. Colossenses 2. Não chega em Colossenses nunca, espera aí. Colossenses 2. Nós vamos ler ali coisas importantes. Então vamos ler o versículo, desde o versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Agora presta atenção, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? É Cristo. Então Cristo é um mistério. Como é que a gente pode entender por meios naturais que ali tinha duas pessoas, Deus e homem ao mesmo tempo? É um mistério. Como é que alguém pode entender que uma virgem pode dar à luz sem inseminação? Que vinha um poder invisível, gera dentro dela uma semente. Isso é um mistério de Deus. Como é que Deus pode, sem morrer, se transformar num homem e nascer como uma criança? É um mistério. Como é que a mente humana pode entender? Não entende. Eu vi uma entrevista de um monge budista dizendo: como que ele pode ter nascido de uma virgem? Isso é mentira, eu não creio, porque ninguém nasce de uma virgem. É um mistério de Deus. Como que Deus
ficou 9 meses no ventre de uma mulher. Como? É um mistério de Deus. Como é que eu posso? Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai. Como eu posso ver um homem semelhante a mim e ver Deus? É um mistério de Deus. Isso é mistério, não é esse monte de mistério, tudo é mistério. Você já conhece, né? Mistério, isso não é mistério de Deus, é Cristo, meu irmão. É um mistério, só por revelação que eu vou entender a verdade, só por revelação. Para compreender plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, meu irmão, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, presta atenção, o homem já descobriu muitas coisas, mas isso é nada perto da sabedoria verdadeira. O homem, ainda com uma mente travada, pecadora, destruída, conseguiu enxergar tudo isso, mas isso é nada perto dos tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão na pessoa de Jesus Cristo, que é o mistério de Deus. É por isso que o Evangelho é diferente de tudo. É por isso que é fácil das pessoas acreditarem em rosa, porque é fácil de entender. É fácil, elas querem um Deus que vê, alguma coisa que toca. É crer para ver, não é verdade? Mas agora, crer nesta coisa invisível, nesse ser invisível, viver por fé nele, sem tocar, sem ver nada, é o mistério de Deus, é viver pela fé. Então nele está escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Aí mesmo em Colossenses 2, nesse capítulo, olha lá o versículo 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, como nós recebemos Cristo, vamos andar nele, olha lá, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tudo é ele. E depois olha lá o versículo 8, ele fala: cuidado que ninguém vos venha enredar ou fazer presa sua, com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita fisicamente, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Então ele fala: cuidado, para você não ser enredado, cair numa rede que te mantém preso, ou você não ser dominado, né, por sutilezas religiosas, né, dominado pelo bel prazer das pessoas. Por isso que o crente tem que conhecer mais que nunca o Evangelho no tempo do fim, porque senão ele cai na rede, ele é dominado, ele cai nas sutilezas, nesses palavreados sutis que esconde a obra da cruz. Eles caem nisso. Olha a multidão correndo atrás do vento dos dias de hoje. Pode ver, pastor, só o senhor é certo. Não, eu fui chamado para pregar essas coisas, meu irmão, não adianta. Vivi 20 anos no meio de tudo isso, por isso posso falar. Se eu não tivesse vivido lá, né? Você já ungiu teu telhado hoje? Já ungiu teu carro, tua casa, tua poltrona? Eu fiz isso 1000 vezes e queria fazer mais. Já ungiu tua testa, teu nariz, tua mão, tuas costas, teu pé, a coluna para expulsar a serpente Kundalini? Vocês nem sabem o que é isso, né? A serpente Kundalini. Sabe o que é a serpente Kundalini? É um demônio que entra na coluna para você ficar torto. Aí você está com aquele colchão de 50 anos de espuma. Aí acorda, é a serpente Kundalini. Não é o colchão, meu irmão, é o colchão. Troca. Pô, 50 anos, já está aquele buraco, parece uma banheira. Vai te entortar os seus quadris. Olha a palavra de libertação. Está com... E lá estava eu, passa óleo aqui, serpente Kundalini. É agora, sai daí. Pior que eu não tinha nada aqui, mas tinha que ungir, porque fazia parte do ritual. E não enxergava, falava de Cristo e era cego para ele, meu irmão. Você aceita isso? Então ele fala assim: cuidado que ninguém vos venha enredar ou fazer presa sua, alguém aprisionado por outro.
ele fala assim, ó, com filosofia e vã sutileza. O que são coisas sutis? A pessoa está com a Bíblia na mão, mas não ensina como tem que ensinar. Ela contorce uma coisa aqui, contorce outra, e ela faz o texto ficar de acordo com o que ela quer que as pessoas fazem, né? De acordo com o que elas querem tomar das pessoas. Elas querem isso. É a sutileza, a coisinha sutil, né? Ó, ele não pescou. Jesus mandou jogar a rede, pescou 153 grandes peixes. Deus me revelou. Campanha da prosperidade. Todo mundo aqui tem que dar R$153. Tem 5.000 dentro da igreja. É só peixe que ele pescou. Não tem nada a ver com dinheiro e com oferta, mas a sutileza pega o texto, dá uma vírgula, faz assim. Vocês estão entendendo? Foi feito a tua cabeça. Mas pastor, não tem, vende a geladeira. Eu vou lá vender a geladeira, porque senão o diabo vai me pegar quando eu sair da igreja. Eu estou chato hoje com vocês. Meus queridos, ou vocês vão me aguentar ou vocês vão desaparecer. Porque depois que você enxerga o evangelho, não dá para pregar outra coisa. Aceita isso? Falo isso com amor. Então, cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias vãs, sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Agora, porquanto nele habita o quê? Corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é o Deus pleno. Só dele que você precisa. Nele está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Voltamos a João 14. Rodrigo, vem aqui. Vai dedilhando pela fé no Filho de Deus. João 14, 6. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não tem outra porta, não tem outro caminho. Não adianta pôr um batente de madeira na igreja para todo mundo passar por baixo para falar que aquilo é porta, não é? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Vamos ficar em pé, queridos, vamos. Amém. Fala para o teu irmão, ele é o caminho, meu irmão. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o caminho, ele é a porta. Vá em paz, vá em paz.